Olá, o assunto dessa videoaula é Métodos titulométricos de análise, aula 2. Na videoaula anterior, nós falamos sobre diversos termos, terminologias e conceitos envolvidos nos métodos titulométricos. Nesta videoaula e nas próximas, nosso foco serão os cálculos envolvidos nos métodos titulométricos. Nós faremos diversos exercícios que exemplificam os cálculos envolvidos nos métodos titulométricos. Então, vamos ao primeiro exemplo. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução de ácido nítrico com fórmula HNO3, sabendo que 200 ml desta solução foram totalmente neutralizados com 400 ml de uma solução 0,4 mols por litro de hidróxido de sódio. Então, vamos fazer aqui uma representação através de um desenho para entendermos melhor esse enunciado. Então, nós temos aqui o esquema da vidraria que nós mostramos na videoaula anterior, com uma bureta e aqui um becker, tá certo? Lembrando que na bureta nós temos o titulante, que é a solução que nós conhecemos a concentração, e aqui no becker nós temos o titulado, onde está o nosso analito, que nós queremos descobrir a concentração dele. Quando nós lemos o enunciado, nós vamos ver, calcule a concentração em mol por litro. Então, essa aqui é a solução que nós não sabemos a concentração, que nós vamos calcular, de ácido nítrico. Então, o ácido nítrico está aqui embaixo, é o que nós queremos calcular. Ácido nítrico, a concentração eu não conheço. Sabendo que 200 ml dessa solução, então eu já coloco aqui embaixo o volume de 200 ml, foram totalmente neutralizados. Então, eu adicionei o volume necessário de solução titulante para neutralizar por completo esses 200 ml. Então, o volume necessário para neutralizar por completo foi 400 ml de uma solução de concentração 0,4 mol por litro de hidróxido de sódio. Pronto, fiz aqui um desenho representando a titulação e coloquei as informações importantes do enunciado aqui. A partir de agora, eu já posso começar a fazer o exercício. Qual é o passo 1 da resolução? O passo 1 é calcular a quantidade de matéria de NaOH. Quantidade de matéria é a quantidade em mol. Então, ou seja, eu abri essa torneira e deixei descer aqui para baixo 400 ml. Dentro desses 400 ml, quantos mols tinham de NaOH? Porque a quantidade em mol de NaOH que veio aqui para baixo é ela que reagiu com o ácido nítrico. Então, eu preciso saber quantos mols que tinham nesses 400 ml. Então, como que eu faço isso? A pergunta, quantos mols, x mols, quantos mols tem em 400 ml? Essa é a pergunta que eu quero saber no passo 1. O que eu já sei para poder responder essa pergunta? Eu já sei, a partir da concentração, que eu tenho 0,4 mols por litro, ou seja, 0,4 mols em 1 litro, que são 1000 ml. Então, eu pego a pergunta que eu quero saber, junto com a informação que eu já tenho, e monto uma regra de 3 com essas duas coisas. Resolvo a regra de 3 multiplicando cruzado. X que multiplica 1000 é igual a 0,4 que multiplica 400. Resolvendo aquilo ali, eu tenho 1000 vezes x é igual a 160, que é 0,4 vezes 400. Passo o 1000 dividindo por 160, fica x é igual a 160 dividido por 1000, que é 0,16 mol. Esse é o número de mols de NaOH que vieram aqui de cima aqui para baixo, que eu deixei cair aqui embaixo. Tá bom? Esse é o passo número 1, descobrir quantos mols de NaOH que veio aqui para baixo. A partir desse valor, eu passo a calcular o passo 2, que é calcular a quantidade de matérias de HNO3. Então, essa quantidade de NaOH que caiu aqui embaixo reagiu com HNO3. Como que eu vou saber quanto de HNO3 que reagiu com esse 0,16 mol de NaOH? Eu preciso de uma equação química. A equação química é
base mais ácido é igual a sal mais água. É a reação da titulação. Então, o meu analito reage com o meu titulante. Então, eu tenho que saber qual que é a equação química da titulação. Eu faço a equação química e aqui eu pego a estequiometria dela. 1 mol reage com 1 mol. Então, ou seja, como a estequiometria da reação é 1 mol para 1 mol, a quantidade de NaOH, que eu descobri aqui em cima, e a quantidade de HNO3 é a mesma, 1 para 1. Então, é a mesma quantidade. Se eu fiz cair aqui 0,16 mols, esse 0,16 mols reagiu com quanto? Com a mesma quantidade. Então, ou seja, a quantidade de HNO3 é o mesmo que eu descobri do NaOH, 0,16 mol. É o mesmo por quê? Porque a reação diz para mim que a estequiometria é 1 para 1. Então, descobri o passo 2, descobri quantos mols de ácido nítrico tem aqui. Aqui tem 0,16 mols de ácido nítrico. Descobri isso. Agora vamos para o passo 3. Então, mantenho aqui, né, as informações. E eu descobri lá no passo 1 e no passo 2 a quantidade de mol de NaOH e de HNO3. E agora vamos para o passo 3. Passo 3. A partir dessa informação que eu descobri, o número de mols de HNO3, agora eu posso calcular a concentração mol por litro de HNO3, que é o que ele quer saber. A partir dessa informação que eu descobri, como que eu faço para calcular a concentração de mol por litro? Concentração é igual a quantidade de matéria dividido por volume. Essa quantidade de matéria eu já descobri, que é 0,16 mols. E qual que é o volume de HNO3? 200 ml. Então é só colocar os valores ali, ó, 0,16 mol dividido por 200 ml. Então é só você transformar 200 ml para litro, porque a fórmula é mol por litro. Então quando você transforma 200 ml para litro, o 200 ml vira 0,2 litros. Aí você divide 0,2 mol por 0,2 litros, 0,16 mols por 0,2 litros, o resultado é 0,8 mol por litro. Então, esse é o valor da concentração de ácido nítrico aqui nessa solução. A concentração é 0,8 mols por litro, tá bom? Então, eu usei uma informação de volume de uma solução que eu já conhecia a concentração dela, que era 0,4, e essa informação aqui desse volume, a partir dos cálculos que eu fiz, me permitiu descobrir a concentração de uma solução que eu não sabia. A concentração do ácido nítrico é 0,8 mol por litro. Então, isso que é um método titulométrico, por volumetria, tá bom? Então, vamos fazer aqui mais exemplos. Uma solução de 0,252 gramas de ácido nítrico é titulada com uma solução de NaOH 0,25 mol por litro. Quantos ml da solução básica são necessários para neutralizar completamente o ácido? Aí ele dá os dados de massa molar do ácido nítrico, que é 63 gramas por mol, e do hidróxido de sódio, que é 40 gramas por mol. Então, vamos de novo montar a titulação. Temos aqui, ó, a bureta e o becker. Aqui em cima, na bureta, nós vamos colocar as informações da solução que eu já conheço a concentração. E aqui eu vou colocar as informações da solução que eu não conheço a concentração. Então, vamos lá. Aqui eu conheço a concentração do hidróxido de sódio. Então, vamos ler aqui de novo. Uma solução, 0,252 gramas de ácido nítrico, é titulada como solução de NaOH 0,25 mol por litro. Então, quem eu conheço a concentração é o NaOH. Então, eu vou colocar aqui NaOH, concentração 0,25 mol por litro. E a outra eu não conheço, ácido nítrico, HNO3. E eu conheço a massa dele, 0,252 gramas. Mas eu não conheço a concentração. Tá bom? Aí a pergunta é, quantos ml da solução básica são necessários para neutralizar completamente o ácido? Então, agora ele não quer saber a concentração do ácido nítrico, não. Ele quer saber quantos ml que eu gasto para neutralizar por completo. Tá bom? Então, a pergunta é quantos ml do NaOH.
E eu coloquei aqui também essas duas informações, a massa molar do NaOH e a massa molar do HNO3. Então, vamos resolver. O primeiro passo vai ser o quê? Calcular a quantidade de matéria de ácido nítrico. Então, ou seja, gente, por onde eu começo? Eu sempre começo por onde eu tenho as informações completas, tá bom? Essa é uma pergunta importante, essa é uma dúvida que todo mundo tem, é por onde começo a fazer o exercício. Eu sempre vou começar por onde eu tenho informações completas. Aqui eu tenho informações completas, porque aqui eu não tenho nenhuma pergunta. Onde a pergunta está? A pergunta está aqui, ó. Então, eu começo por onde não tem pergunta, faço aqui a regra de 3 necessária para encontrar a quantidade de mols, tá bom? E aí eu vou na equação da titulação. Pela estequiometria da reação, eu descubro a quantidade em mols desse. E aí, depois que eu descobrir a quantidade em mols desse, eu faço regra de 3 para chegar no volume. Então, muita atenção nisso. Sempre vai ter que calcular a quantidade de mols de uma dessas duas substâncias, ou HNO3 ou NaOH. Vou calcular o número de mols de um deles. Depois eu vou na equação química da titulação. Pela estequiometria, eu converto o número de mols do outro. E a partir do número de mols do outro, eu chego na pergunta. Então, qual dos dois que eu vou calcular o número de mols primeiro, a quantidade de matéria? Qual dos dois eu calculo primeiro? Eu calculo primeiro a quantidade de matéria daquele que eu não estou fazendo pergunta. Eu não estou fazendo pergunta no HNO3, então eu calculo primeiro a quantidade de matéria dele. Depois que eu descobrir a quantidade de matéria dele, eu vou fazer a equação química da titulação para descobrir a quantidade de matéria desse aqui. E aí, depois que eu descobrir a quantidade de matéria desse, eu vou calcular o volume dele. Tá bom? Então, vamos lá. Passo 1. Quantidade de matéria do HNO3. Como que eu calculo? Eu tenho massa e massa molar. Então, essa massa aqui, gramas, tem que virar mol. Então, olha só a pergunta. Isso aqui em gramas equivale a quantos mols? Olha a pergunta. 0,252 gramas equivale a quantos mols? Tá vendo? Isso aqui são quantos mols? X mols. Como que eu faço para saber esse X? Eu vou usar essa informação aqui, ó. Eu já sei que 1 mol tem 63 gramas. Eu junto esses dois aqui numa regra de 3, multiplicando com usado, eu vou ter o quê? 63 vezes x é igual a 1 vezes 0,252. 63x é igual a 0,252. X é igual a 4 vezes 10 a menos 3 mols de ácido nítrico. Então, descobri o número de mols desse aqui. Agora, para descobrir o número de mols do outro, eu vou na equação da titulação. Passo 2. Calcular a quantidade de matéria do NaOH. Para isso, eu vou na equação. A equação me diz que a estequiometria também é 1 para 1. Como a estequiometria da reação é 1 para 1, a quantidade de matéria do NaOH e do HNO3 é a mesma. Então, ou seja, a quantidade de matéria do NaOH é igual à do HNO3, que eu descobri que é 4 vezes 10 a menos 3 mols. Tá bom? Então, ou seja, a quantidade de matéria que eu descobri aqui, 4 vezes 10 a menos 3, é a mesma daqui. Agora, com essa informação, eu vou chegar no volume. Tá? Como que eu chego no volume? Então, ou seja, passo 3, calcular o volume do NaOH. Como que eu calculo o volume? Eu quero saber o seguinte: quantos ml que equivalem a 4 vezes 10 a menos 3 mols? É isso que eu quero saber, entendeu? Esses mols aqui estão em quantos ml? Agora, como que eu vou saber isso? Eu preciso de uma informação que relacione mol com ml. Eu já tenho aqui, ó, a informação aqui, ó. 0,25 mol para 1 litro. 1 litro são 1000 ml. Olha lá, ó. 0,25 mols estão em 1000 ml. Ó. Concentração é 0,25 mol para cada 1 litro. 0,25 mols para cada 1000 ml. Entenderam? Então, eu junto essas duas coisas para formar a regra de 3. E aí eu multiplico cruzado. 0,25 vezes x é igual a 1000 que multiplica 4 vezes 10 a menos 3. 0,25x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 0,25. X é igual a 16 ml de NaOH. Então, o volume necessário é 16 ml. Então, para que eu consiga
neutralizar por completo isso aqui, eu vou gastar 16 ml. Então, isso aqui, gente, é um exemplo de como que eu tento prever mais ou menos o ponto final. Na videoaula 1, eu falei um pouco sobre isso. Ah, eu já sei mais ou menos a concentração disso aqui, ó, se eu quiser determinar. Então, eu sei que o ponto de equivalência é em 16 ml. Então, eu sei que o volume final vai ser mais ou menos 16. E aí eu vou lá, faço de fato a titulação e eu sei que vai dar perto de 16. Aí se der 16,5, aí o erro da titulação vai ser 0,5, tá certo? Eu comentei sobre isso na videoaula 1. E aqui nós estamos fazendo os cálculos para vocês verem como que isso é feito. Tá legal? Então nós terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.